upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando então início neste culto, nós queremos elevar ao Senhor nosso Deus uma oração, agradecendo a Ele por mais esta oportunidade, pedindo também perdão por nossos erros, nossas fraquezas, e agradecendo pela alegria que temos tido em nossos corações pela nossa salvação. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós agradecemos o Senhor por mais este privilégio, ó Pai, de podermos ter a oportunidade de estarmos em mais um culto. E nós sabemos que no momento todos estaremos unidos pelo Espírito, pela fé, pela comunhão e ao redor da palavra do Senhor. Ó Pai, cada um em seus lares e todos unidos no Espírito Santo. Agradecemos ao Senhor pela vida, agradecemos pela saúde, pela graça, por o Senhor ter nos guardado até aqui de todos os males e ter salvo a nossa alma, ter nos mandado um profeta para nos guiar até o arrebatamento, Senhor. Agradecemos por todas as vitórias, agradecemos pelos irmãos que temos espalhados por todas as partes aí, não somente aqui o nosso grupo, outros irmãos, tantos irmãos de fé. Agradecemos ao Senhor por todas estas bênçãos, ó Pai, e agora pedimos a Tua direção, a inspiração para podermos prosseguir em mais este culto. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que pedimos estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos começar cantando o hino número 135. O que penso do meu mestre? E a escritura que vamos ler será 2 Timóteo, capítulo 4, começando no versículo 1. E como estamos estudando a mensagem Coisas que Hão de Ser, se o Senhor nos permitir, nós daremos continuidade, então, à leitura da mensagem que estamos estudando. Comecemos, então, a adorar o Senhor com os nossos louvores, com o hino 135, para a glória de Deus.
Jesus a minha alma satisfaz, sempre cuidará de mim, meu Mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me, com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor do coração, Ele ergueu com seus braços de ternura, deu-me vida, deu-me paz, consolação, sempre cuidará de mim, meu Mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Cada dia Ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como eterno compreender completamente esse amor tão divinal, restaurador. Sempre cuidará de mim, meu Mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Meu maior desejo agora é honrá-lo, proclamar o que Ele fez para me salvar, e cantando esse amor inigualável, quero a Deus a minha vida consagrar. Sempre cuidará de mim, meu Mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Amém. Número 136. Meu nome em suas mãos. Meu caminho ponho em suas mãos, nelas deixo estar minha oração. Nestas santas mãos estão gravados meu nome e o teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer e não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá no céu. Com sinal em suas mãos de luz, que do próprio céu nos lembra a cruz. Mas também está meu pobre nome, escrito ali nas mãos de meu
na dura cruz em que morreu, que tais cicatrizes recebeu, mas ao ver as mãos assim sangrarem, eu vi ali o nome meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu, esquecer-me não será possível, tem sobre as mãos meu nome lá no céu. Amém. 137, triunfante vem Jesus. Jesus Cristo volta ao mundo sobre nuvem triunfal. Aleluia, o seu reino vem fundar. Aleluia, o seu reino vem fundar. Em poder e majestade vamos ver Jesus voltar, mas os ímpios criminosos, sim, Jesus irá julgar. Com espanto a Jesus verão chegar, com espanto a Jesus verão chegar. Honra e glórias, aleluia, ao Senhor Supremo Rei, coroado, exaltado, vem guiar a sua grei. No teu reino vem Jesus reinar, no teu reino vem Senhor Jesus reinar. Amém. 138, breve Jesus voltará.
seja louvado. Ele é digno de toda honra e de toda glória, não é? E antes de nós lermos a Sagrada Escritura, e também antes de orarmos, não é? Nós vamos ouvir um hino especial neste culto. É um hino muito bonito, não é? Que nos dá enlevo espiritual. É cantado pelo irmão Lucas Afonso, juntamente com o Conjunto da Fé, na igreja de Goiânia, não é? Muito bonito e chama-se Pelos Olhos da Fé. Nós vamos ouvir esse hino e logo em seguida nós retornaremos, não é? Parece até que estou vendo o céu aberto e o Rei Jesus sentado à destra de Deus Pai, de vestes brancas e semblante reluzente, olhar sincero, meigo puro e atraente. Parece até que estou acima das estrelas, voando livre pelo espaço sideral. Não é um sonho, isto é realidade. Já estou vendo a minha pátria celestial. Já estou vendo pelos olhos da fé, pelos olhos da fé, assim como Ele é. Seu rosto lindo, gesto meigo e manso, já estou contemplando pelos olhos da fé. Quem sabe este pode ser o último culto, o último hino, dando o último adeus. Darei e partirei cantando para a glória, deixando o mundo para me encontrar com Deus. Quem sabe este pode ser o grande dia, quando o gemido das nações se ouvirá, e em toda parte haverá grande tristeza, pois sua igreja Cristo arrebatará. Já estou vendo pelos olhos da fé, pelos olhos da fé, assim como Ele é. Seu rosto lindo, gesto meigo e manso, já estou contemplando pelos olhos da fé. Já estou vendo pelos olhos da fé, pelos olhos da fé, assim como Ele é. Seu rosto lindo, gesto meigo e manso, já estou contemplando pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé. Amém. Graças a Deus, não é? Muito bonito o hino que nós acabamos de ouvir, pelos olhos da fé, não é? E nós sabemos que todo crente, todo cristão, vive pela fé. Nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos, não é?
e nós damos graças a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos preciosos que cantaram, não é? Vamos então agora, estamos com a Bíblia aberta, na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, e nós começaremos no versículo 1. Mas antes, agora nós vamos falar com o Pai Criador, o autor da palavra, e vamos interceder pelos irmãos, pelas pessoas necessitadas. Muitas vezes alguém vai até você, um irmão, e pede oração, não é? Pede para nós orarmos. Então você já sabe quem é, se por acaso acontecer, não é? Ou tenha acontecido. Então você ora em favor daquela pessoa, e nós fazemos aqui a oração no geral, incluindo a todos os pedidos, todas as pessoas. E o Senhor Deus, que é conhecedor de todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, então Ele sabe a necessidade de cada um, não é? Oremos então. Senhor Deus, Pai amado, mais uma vez fechamos os nossos olhos para falarmos com o Senhor, Pai. As nossas almas se elevam agora até o trono da Tua graça, o trono da misericórdia, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, neste momento nós agradecemos porque nós já cantamos, o Senhor já nos concedeu essa graça de cantarmos para o Senhor os nossos louvores, e agora estamos intercedendo pelas pessoas necessitadas. Nós sabemos que a igreja do Senhor aqui na terra é um sacerdócio, e o sacerdócio, ele é intercessório, ele intercede. Então o Senhor conhece a necessidade de cada um, e agora nós estamos unidos pela fé, unidos neste momento, através deste culto aqui, para suplicarmos a bênção do Senhor em favor daquele que está necessitando, daquele que precisa da Tua bênção, da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai. Perdoa o pecado de todos os Teus filhos que estão arrependidos nesta hora, os nossos pecados de uma forma geral, Senhor, perdoa-nos, perdoa as fraquezas, dá vitória a cada um dos Teus filhos, ajuda-nos a prosseguir na nossa jornada de fé. Ó Deus, que os obstáculos, as dificuldades não sejam motivo para embaraçar a nossa fé e a nossa jornada, Senhor. E é em nome de Jesus Cristo que pedimos todas estas bênçãos e Te agradecemos, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos ler então, meus amados, aqui o primeiro versículo do capítulo 4 da segunda carta a Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa leitura, e nós vamos dando prosseguimento aqui. Daqui a pouquinho, se o Senhor permitir, nós vamos ler a mensagem Coisas que hão de ser, não é? E aqui o apóstolo Paulo estava profetizando, né? Ele estava dando algumas orientações a Timóteo, que era como um filho na fé para ele. Ele dizia que Timóteo era como se fosse um filho mesmo, né? Filho de sangue de Timóteo, mas ele era um filho na fé. E ele estava dando as instruções para ele pregar a palavra assim, com intrepidez, né? Aqui, que pregues a palavra
instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorta com toda a longanimidade. É muito fundamental nós observarmos isto, não é? Repreender, redarguir, corrigir, instar, não é? Insistir com as pessoas para que elas sejam corretas, sejam sérias, sinceras com a palavra do Senhor, mas com longanimidade, não é? Nenhum pastor côncio, não é? Pensa que o rebanho é sua propriedade. A igreja não é propriedade do pastor, não é? Ela é propriedade do Senhor Jesus Cristo. O pastor é apenas um dispenseiro, um obreiro que trabalha ali na dispensa. Dispenseiro é mais ou menos isso, né? O homem que trabalha ali na dispensa e que serve o mantimento para as pessoas. Então, o obreiro, o pastor, é apenas um dispenseiro, é um administrador, mas as ovelhas não são dele. Então, ele precisa, mesmo quando for corrigir, quando for repreender, precisa fazer isso com longanimidade, com misericórdia, colocando-se no lugar da pessoa, né, como humana, e assim por diante, não é? Assim sucessivamente. Mas nós vamos, então, aqui para a mensagem. Nós tínhamos começado a ler no culto anterior o parágrafo 74. Mas aí não deu para terminar o parágrafo, então nós vamos começar do 74, né? Para os irmãos que acompanharam o último culto, vocês se lembram que um ministro disse ao profeta que ia fazer uma oração em favor dele, ia impor as mãos sobre ele, ia orar por ele, porque ele vivia gritando com as pessoas, gritando no modo do irmão dizer, né? Aliás, o pregador, quando ele fica inspirado, ele grita mesmo, né? Ele fala alto, mas não é gritando naquela naquela forma de ralhar com as pessoas, gritando, esbravejando. Não é dessa forma. É sob uma inspiração, que às vezes o ministro, o obreiro, grita, não é? Mas o ministro então disse ao irmão Brana que desse jeito ele iria ficar sem gente para pregar, porque as pessoas não iam tolerar isso, não iam suportar isso. Dá uma impressão que quase que o ministro estava dizendo ao profeta, olha, da maneira em que o povo está agora, né, nesse último tempo, eles não estão supostos a suportar um pregador assim muito austero, não, né? Eles não estão supostos a suportar esse tipo de pregação e eles vão embora como um grupo, assim, eu esqueci agora como que fala, como que usa a expressão para uma porção de pássaros, não é? Então, como se fossem andorinhas que voam e migram, né, para outro lugar. Se você começar a repreender muito eles vão migrar e vão para outro lugar, né, e você vai ficar sozinho. Ele disse, mas então, porque o irmão disse para ele, você foi chamado, irmão Brana, para orar pelos enfermos, né? E para curar os enfermos através da oração. Mas às vezes nós ficamos pensando o seguinte, que o profeta mesmo chegou a dizer isso. Se Deus põe uma maldição sobre alguém, ai de você se você tentar tirar aquela maldição. Às vezes a pessoa está sofrendo aquilo ali por uma consequência qualquer de sua desobediência, de seu erro, ou de qualquer coisa assim, não é? E ele está sofrendo aquilo. Aí, como que o profeta iria e chegaria ali e tiraria aquilo? Não, ele disse, eu não fui chamado para pregar a cura divina, eu fui chamado para pregar o evangelho. É claro que a cura divina
acompanha o Evangelho, não é? Mas eu fui chamado para pregar o Evangelho. Bom, então, vamos aqui no 74, já deu para os irmãos recapitularem um pouco, né? Eu disse, quem dirá isso então? Se ninguém corrigir as pessoas, né? Então, como que vai ficar? Alguém tem que fazer isso. Se ninguém está fazendo, então eu preciso fazer isso, não é? Quem dirá isso então? Vem. Alguém tem que dizê-lo. Alguém tem que se firmar com o que é a verdade. Não importa onde doa. E amigos, como cristãos, como pessoas que cremos que vamos para o céu, o Espírito Santo, ele mesmo nos tipificará na palavra de Deus. E ele disse, sabe o que você deve fazer? Esse ministro disse ao irmão Brana, sabe o que você deve fazer? Disse, as pessoas creem que você é um profeta. Amém, né? As pessoas creem que você é um profeta. Disse, você deveria estar ensinando a estas mulheres como receber o dom de profecias, né? O dom de profecias, como receber o dom de profecias e coisas assim, e coisas grandes e maiores, em vez de coisinhas. Ele quis dizer aqui que a doutrina, assim, a forma santa, santificada de viver, ele diz que isso eram coisinhas, né? E ele diz que o irmão Brana deveria ensinar as pessoas a receberem o Espírito Santo, receber o dom de profecia e outros dons aí, não é? Não ficar falando nessas coisinhas. Eu disse, como poderei ensiná-los álgebra, quando ainda nem mesmo aprenderam seus ABCs, quando nem mesmo querem fazer as coisas comuns? A coisa natural? Como poderá você ensiná-los estas maiores quando você nem mesmo deseja começar do... Você quer chegar em cima da escada antes de alcançar o primeiro. Essa é a razão pela qual você cai. Vem? Quer dizer, se você for subir uma escada, né? E quiser, não tiver a paciência de subir do primeiro, segundo, terceiro degrau, e quiser logo subir mais 2 ou 3 degraus de uma vez, então é possível que a pessoa caia, leve uma queda da escada, né? Então, essa é a razão pela qual você cai, vem? Comece de baixo e suba diretamente, como Deus for te guiando, vem? Supere sua vida como siga cada pedacinho da palavra que Deus tem ordenado para você fazer. Amém. Agora, pense como Deus. Nós devíamos nos comportar e agir como cristãos. Nossa conduta deveria ser como a de cristãos, porque nós somos estrangeiros aqui. Aqui, esta não é nossa casa. Não temos simplesmente colocado aqui temporariamente. Essa não é nossa casa, ponto. Não, desculpem. Fomos simplesmente colocados aqui temporariamente. Temos que ir, cada um de nós tem. Agora, pense, se Deus, em sua misericórdia, tem a mãe, antes do pequeno bebê nascer, estará desejando por alguma vitamina. E as palavras da mãe são ditas, papai, eu desejo um melão, ou melancia,
eu desejo alguma outra coisa. É fora de... Ora, ele fará tudo o que puder para conseguir aquilo, porque ele sabe que ele quer que seu filho nasça o mais perfeito possível. Vem? Então vamos suponhamos que seja fora de época daquela fruta, né? Mas ele vai dar um jeito de ver se encontra algum lugar que tenha uma fruta temporã, alguma coisa assim, porque o pai quer que o filho nasça perfeito. E a mãe está com desejo, porque no corpinho do bebê que está sendo formado, está precisando daquela vitamina que contém naquele certo alimento, não é? Então, mais perfeito possível, vem, e ele fará tudo o que ele é capaz de fazer para conseguir aquilo. Quanto mais capacitado é ele para conseguir isto, ele é o Criador. Agora, pense, quão capaz ele é em preparar-nos um corpo para vivermos como seu próprio e glorioso corpo, se desejamos viver. Há algo em nós que nos chama para viver, e há algo em nós que nos chama para fazê-lo correto. Ele estava falando, não é, que às vezes corta-se uma árvore e depois você volta ali e vê ela tentando viver, dando outros brotinhos, tentando soltar algum galho, não é, algum rebento, porque ela está tentando viver. E ele também disse que nenhuma pessoa, nenhum ser humano quer morrer normalmente, não é? A menos que ele tenha sido tomado por algum sentimento muito terrível. Mas normalmente nenhum ser humano quer morrer, ele quer viver. Por quê? Porque dentro dele há um sentimento que existe uma vida eterna, onde nunca se morrerá. É isso que ele está dizendo aqui, né? Há um corpo, quando nós vamos recebê-lo, no qual nunca haverá morte mais, né? Ou para o qual nunca haverá morte mais. Então, há algo em nós que nos chama para fazê-lo correto. Então, Deus chamará alguém na plataforma ou no púlpito que pregará a verdade absoluta. Por quê? Vem, isso te mostra então se você é um verdadeiro filho de Deus. Você começará a clamar: Deus, tire isso de mim. Isso daí parece que é o sentimento de todo cristão, não é? Porque como cristãos, nós vivemos aqui, e ele, em um trecho anterior, né, desta mensagem, ele disse assim que o diabo prepara armadilhas para você. E você cai na armadilha muitas vezes e erra. Mas depois vem o desejo, o arrependimento, o desejo de não ter feito aquilo, de ter feito certo, né? Então, é isso aí. Então você ora e diz: Deus, tira isso de mim, circuncida-me disto, afasta estas coisas de mim. Por quê? É necessário para a sua casa celestial, a qual você irá, onde ele irá preparar. Você tem que ser a verdadeira palavra noiva de Cristo. Bom, eu acho que vocês já estão percebendo que ele já deu aqui a entender, né? Que a casa que você vai morar, que Jesus disse, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. A casa que você vai morar é o outro corpo que você vai morar. É no outro corpo que você vai morar, no outro corpo que nós vamos morar. Ele já deu a entender isso, mas não perca não, né? Eu estava pregando há poucas noites atrás sobre o sacrifício
nos dias da reconciliação. Eu estava falando sobre o único lugar que Deus, a única igreja na qual Deus encontrará o homem. Aí você fala, deixa eu prestar bem atenção que eu quero ver qual igreja que é, né? Encontrará. E esta é, reticências, ele disse, o lugar no qual ele colocar o seu nome. Esse é o lugar onde ele vai se encontrar com o homem, né? O lugar onde ele vai colocar o seu nome. Ele disse, eu não vos encontrarei em qualquer outro lugar, a não ser no lugar, na porta na qual eu colocar o meu nome. Agora, ele não te encontra na porta metodista, ou na porta batista, ou na porta pentecostal, ou em nenhuma outra delas. Então, deixa eu falar aqui para não fazermos injustiça, né? Ele falou porta batista, porta metodista, porta pentecostal e nem porta de tabernáculo da fé. Se você vai lá no tabernáculo da fé, como você vai em qualquer outra igreja, denominacional, organizacional, então isso não serve para nada, não é? Isso não serve para nada, porque nós cremos na mensagem verdadeira. Quando a gente vem para a mensagem assim, eu falo com experiência de anos, né? Nós já tínhamos muitas experiências onde já havíamos congregado por anos e anos. Então, a gente tinha assim dentro de si uma sede de alguma coisa perfeita, alguma coisa nada menos que perfeito. Uma igreja perfeita, por exemplo, um grupo de pessoas perfeito, que não tivessem dissensões, que não tivesse intrigas, que não tivesse nada, fosse perfeito. Aí, quando a gente encontra a mensagem, a gente pensa que encontrou um grupo de pessoas perfeitos, ou perfeito, né? Grupo singular, perfeito. Só que depois vem a decepção, viu? Não assusta não, porque eu estou falando uma coisa razoável. Vem a decepção, porque onde tem gente, tem problemas. Se você for sair de uma outra igreja qualquer, que ele falou batista, metodista, presbiteriano, pentecostal, né? Se você for sair de lá para vir para o tabernáculo da fé, pensando que no nosso meio nós não temos problema, não precisa nem sair, pode ficar lá mesmo, porque do mesmo jeito que é em qualquer outro lugar, é no nosso lugar também. Mas há uma diferença, que nós encontramos uma palavra revelada, uma palavra perfeita. A diferença é essa. E o Espírito Santo só está onde está a sua palavra perfeita. Então, mesmo que haja problemas e defeitos e falhas no nosso meio, mas existe uma palavra perfeita na qual você pode crer. Aí está a diferença. E onde o Espírito Santo está. Uma certa vez um vigário católico, um padre sacerdote católico, né, disse para o irmão Brana, quase assim, de uma forma assim, então o senhor quer dizer que Deus está na sua igreja, né? Não parece ter sido uma pergunta. Não sei, eu não posso também inferir que ele tenha dito isso ironicamente, né? O sacerdote. Mas enfim, foi isso, quer dizer, Deus está na sua igreja. Aí o que o profeta irmão Brana respondeu? Deus está na sua palavra. Aonde estiver a palavra, ali Deus estará. Então, se Deus está na sua igreja, se a palavra está na sua igreja, então Deus está na sua igreja. Né? Mas se nós pisarmos na palavra, Deus não estará na nossa igreja. Né? Essa é a verdade, não é questão do nome, de nomes, não é? É questão de estar a palavra ali. Agora, é claro, se a palavra está em um lugar, ela vai selecionar as coisas, ela vai fazer uma limpeza daquilo que o Espírito Santo, porque você sabe, a palavra de Deus é a ferramenta do Espírito Santo para nos limpar.
É a ferramenta do Espírito Santo para tirar de nós as coisas que Deus não se agrada, das quais Deus não se agrada, né? Então, é a palavra. E se a palavra está lá, então Deus também estará lá. Bom, vamos em frente, né? Mas ele colocou o seu nome em seu filho. Então, aqui, deixa eu ver só um pouquinho aqui, né? Mas ele colocou o seu nome em seu filho. Ele disse: vim em nome de meu Pai. Jesus disse, né? Vim em nome de meu Pai. Qualquer criança vem em nome de seu pai. Eu vim no nome de meu Pai. Às vezes quando ele dá uma paradinha assim é porque tem uma reticência, né? Vai ficar falando toda hora reticência, isso fica cansativo, né? Eu vim em nome de um Brana, porque meu pai era um Brana. E você vem em nome, em seu nome, porque esse era o nome de seu pai. E Jesus, o Filho, veio em nome de seu pai. E ele disse que ele colocou o seu nome na porta em que coloquei o meu nome, nesta estava o sacrifício. E em Jesus Cristo está o único lugar onde você sempre encontrará companheirismo e adoração a Deus. Em Jesus Cristo, não é? Então você sabe, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo disse assim, quando ele perguntou para o apóstolo São Pedro, quem diziam os homens ser o Filho do Homem, não é? Então, São Pedro disse, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é João Batista, que ressuscitou, não é? Aí ele disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Não é? Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor Jesus Cristo deu aquela resposta, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que quer dizer filho de Jonas, filho de João, né? Porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai que está nos céus, né? Então, o único lugar onde Deus se encontra com o homem, o ser humano, é em Cristo. É na palavra, porque Cristo foi a palavra feita carne. E em Cristo está o único lugar que você sempre encontra companheirismo e adoração a Deus. Você diz, bem, eu pertenço à igreja, e isto não faz nenhuma diferença. Foi o que eu disse agora. Nós não discriminamos igreja nenhuma, né? E, inclusive, a nossa não é melhor do que a de ninguém. Agora, o problema é esse, ele está dizendo aqui, você diz, eu pertenço à igreja. A que igreja? Deixa eu pregar um pouquinho para os nossos irmãos do tabernáculo, né? Eu pertenço ao tabernáculo, isso não faz diferença nenhuma. Eu pertenço a outra qualquer, não vou citar o nome de ninguém, não é? Isso não faz diferença nenhuma. Essa é a verdade. Nós somos todos iguais, se assim pensamos. Não faz diferença. Você tem que estar em Cristo. Um certo ministro denominacional me disse outra noite. Ele disse, Senhor Brana, olhe aqui. Jesus disse, quem crer, a Bíblia, o que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é nascido de Deus. E eu disse, não diz também a Bíblia que nenhum homem pode chamar a Jesus de Cristo, senão através do Espírito Santo? O homem disse, a Bíblia diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é de Deus, não é? Diz, mas a Bíblia também diz que ninguém pode chamar Jesus de Cristo se não for pelo Espírito Santo.
Aí você, não, mas eu já escutei tantas pessoas chamarem Jesus de Cristo. Mas isso é uma revelação. Aquilo que São Pedro disse. Foi uma revelação aquilo. Tu és o Cristo. Foi o Espírito Santo que revelou para ele. Então, às vezes a pessoa fala Jesus é o Cristo, mas se ele não tiver a revelação do Espírito Santo, ele fala sem saber o que está falando. Ele fala como um papagaio que fala também, né? Uma mulata, daquelas verdinhas, né? Ela também fala, mas a pessoa pode falar que Jesus é o Cristo, mas não tem revelação do que é Cristo. Essa é que é a diferença, né? Então, vem, você não pode fazer com que a Bíblia minta. Isso tem que encaixar corretamente. Então, você tem que se tornar absolutamente nascido de novo no Espírito Santo, o qual testemunhará em você mesmo. Você sabe o que ele é? O Filho de Deus. E então, se você está em uma parte... Se você é um filho de Deus, na palavra de Deus, como pode você negar a palavra? Agora ele começa a torcer, né? O parafuso, apertar a porca do parafuso, né? Quer dizer, o Espírito Santo está em você? E como que poderia o Espírito Santo estar em alguém e esse alguém negar a palavra do Espírito Santo? Aí é que está a questão, não é? Como pode o Espírito Santo te fazer crer em um credo, sendo que você tenha que fazer algo desta maneira quando a Bíblia diz outra coisa? Nós temos que nos unir a uma igreja e fazer isso ou fazer aquilo quando a Bíblia lhe diz claramente o que fazer. Vem? Agora, é certo que o diabo, Satanás, é o enganador das pessoas. Ele engana. E aí, ele pode enganar a pessoa de uma certa forma assim. Você ajunta-se a uma igreja, una-te a uma certa igreja e está tudo certo. Você vai lá, você frequenta e está tudo certo ali para você, né? Ele engana a pessoa desse lado aí. Ou se não, ele pode enganar a pessoa de outra maneira. Ele diz assim, você não precisa se ajuntar a igreja nenhuma para você ir para o céu. É o diabo enganando a pessoa também, da mesma maneira, não é? Porque foi perguntado ao profeta, se eu não me engano, na mensagem 5 identificações da verdadeira igreja do Deus vivo. Perguntaram a ele se o crente poderia ir ao céu sem a igreja. Ele disse, não, você não poderá ir ao céu sem a igreja. Agora parece que aqui ele está desfazendo disso, não é? Mas não é. Ele está dizendo assim, se você vai e se une a uma igreja e você pensar que está tudo bem, não está. Isso não quer dizer nada. Mas se você não vai à igreja, porque esse espírito que diz que não precisa ir na igreja, esse é pior ainda. Não é? Fala, não, eu fico sozinho, eu moro sozinho, eu ouço a palavra de Deus através da internet, né? Através do rádio, da televisão, tem tantos pregadores, né? Eu ouço aí, mas eu não congrego, né? Ah, tá. E como é que você lava os pés de que santos? Você toma Santa Ceia com quem? Né? Você paga seu dízimo onde? Não é? O profeta diz, você tem que ter uma igreja onde você frequente aquela igreja assiduamente, que você possa sustentar aquela causa, onde você pague seus dízimos, onde você tome Santa Ceia, não é? Então é um espírito muito terrível esse que fala para a pessoa, que a pessoa fica separada. Com essa facilidade hoje de nós termos os meios de comunicação mais ao nosso alcance, as pessoas são tomadas por esse espírito. Tem o outro que é o espírito igrejeiro, que se une à igreja e pensa que está tudo certo. E não está também. Porque a questão é outra.
Mas você não pode ir também sem a igreja para o arrebatamento. Porque a igreja é o corpo, não é? Não é isso que São Paulo escreveu aos Efésios? A igreja é o corpo de Cristo. E ele é a cabeça desse corpo. O Senhor Jesus Cristo é a cabeça desse corpo. Agora, se você sofrer um acidente qualquer, ou der trombose numa perna, qualquer coisa assim, e for amputada a perna, você vai ficar sem uma perna, por exemplo, a pessoa ficaria, né, supostamente, sem uma perna, mas o corpo continua vivo. O sangue do coração é bombeado em todas as partes do corpo. Aquela perna, naturalmente, eles sepultam ela, né? Ela morre, ela apodrece, mas o corpo continua vivo. E o Senhor Jesus Cristo, quando voltar, nós cantamos um hino bonito hoje, que chama Breve virá, breve Jesus voltará, né? Quando ele voltar, ele vai arrebatar o corpo. Nesse corpo, ele tem um sistema sanguíneo, ele tem um sistema de nervos, ele tem membros, né? Ora, a Bíblia é tão clara nisso, São Paulo falou tanto sobre isso, aos Coríntios também, né? Todo crente que conhece a Bíblia sabe disso, que assim como o corpo tem muitos membros, a igreja também tem muitos membros, o corpo de Cristo também tem muitos membros. E quando o Senhor Jesus Cristo vier nas nuvens, ele vai arrebatar o seu corpo. E é um assunto assim bastante interessante até, porque um corpo tem uma cabeça. São Paulo disse que a cabeça desse corpo é Cristo. Na cabeça está o cérebro. O cérebro é que coordena os movimentos das minhas mãos, dos meus olhos, da minha boca, né? Os meus pensamentos, os movimentos dos meus pés. É o cérebro que coordena. Então, o Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça desse corpo, ele é que coordena os movimentos desses membros, todos. Agora, se a pessoa está separada, ela não é membro de corpo nenhum, como é que vai fazer? Não é? Isso é muito sério, é um espírito muito terrível esse, que engana as pessoas. Mas vamos voltar aqui mais um pouco, né? Então, quando você vê isto, quando você vê isso, você pula ali para dentro e trata logo de aceitar-se, de acertar-se, então, sem fermento, sem credo, nada acrescentado. Isso tem que entrar no ventre da mulher como o óvulo. E então, quando aquele pequeno óvulo começa a se desenvolver e começa a soltar embriões, ele não produzirá um embrião humano. Ele está falando no sentido espiritual, quando a palavra começa a ser gerada dentro de você. Você prestou atenção, meu irmão, que está me ouvindo, que não são só irmãos do tabernáculo que ouvem essas mensagens, que veem esses vídeos, né? São muitas pessoas que veem. Você prestou atenção, meu irmão, a diferença entre o corpo de Cristo e as organizações religiosas? Né? As organizações religiosas são regidas pela mente humana, por teólogos, por doutores em divindade. E o corpo de Cristo é regido pela mente de Cristo. E tem mais uma coisinha ainda. Na cabeça tem olhos, ouvidos, nariz e boca. E a palavra de Deus sai da boca de Deus. E a boca de Deus é o profeta de Deus que ele tem enviado para trazer a palavra para a noiva, para o corpo. Essas coisas precisam ser entendidas pelas pessoas, precisam ser aprendidas. Você precisa parar para ouvir essas coisas, não é? Bom, então ele está falando agora aqui, fazendo uma comparação do embrião, e ele não, esse embrião espiritual, né, que entra no corpo espiritual da pessoa, né?
ele não produzirá um embrião humano, um de cachorro ou de vaca. Ele solta todos os embriões humanos. Deixa eu ver se é solta. É solta. Ele solta todos os embriões humanos. E quando um filho de Deus, quando aquele predestinado, reticências, esta é uma má palavra para ser usada, mas eu tenho que usar a Bíblia de Deus. O pré-conhecimento de Deus podia predestinar, fazer com que tudo desse certo em sua honra, quando aquela semente predestinada, que seria você, né? Que seria você, e Deus te chamou, e aquela sementinha de águia lá ouviu a palavra de Deus, construirá no topo uma palavra sobre a outra, uma sobre a outra, outra sobre a outra, e não se misturará com nenhum credo. Aqui dá para entender o seguinte: como que você vai discernir o que é a palavra e o que é credo? Não é? Credos, dogmas são criados pela organização religiosa, não é? Nós não temos assim nenhum manual bíblico ou escrito pela igreja o qual nós devemos seguir. Nosso manual é a Bíblia, né? E se você disser assim, mas você, pastor, agora mesmo se contradisse, porque você está lendo uma literatura que não é a Bíblia. Mas quem falou para você que não é a Bíblia, né? É claro que é a Bíblia, só que isto que eu estou lendo é a Bíblia revelada. Porque quando o profeta desta era, ele foi arrebatado até a sexta dimensão, né? Ele teve um arrebatamento, uma êxtase, e ele foi arrebatado até a sexta dimensão. Lá na sexta dimensão é onde estão os salvos que partiram e estão aguardando a ressurreição. Não é? Então ele foi lá. E ele pensou que ele tinha morrido, e ele disse, agora eu vou ficar aqui e tal, e coisa aí. Aquele ser espiritual, que supõe-se ser um anjo, não é? Que o estava guiando por ali, disse, não, você ainda vai voltar, você não morreu, você só está numa visão. Ele disse, era tão real que eu pensei que fosse verdade, né? Então ele disse, não, você não morreu ainda, você vai voltar, mas logo, quando chegar o seu tempo, você virá, não é? E aí você vai também prestar contas de tudo que você pregou lá na terra. Aí ele disse assim, mas me diz uma coisa, São Paulo, o apóstolo São Paulo, também prestará contas de tudo que ele pregou na terra? Aí aquele guia lhe disse, né? Sim, São Paulo prestará contas, junto com o seu grupo do seu dia, da primeira era, de tudo que ele pregou na terra. Aí, e ali naquela dimensão, na sexta, tinha uma multidão de irmãos ali, não é? Que já haviam partido desta terra para a eternidade. Aí ele disse assim, mas então São Paulo será julgado também pela sua palavra pregada? Aí o anjo lhe disse, sim, ele será julgado pelo que ele pregou lá. Ele disse assim, mas eu preguei exatamente o que São Paulo pregou. Não é? Aí você sabe o que aquela multidão que já está lá, na sexta dimensão, no corpo celestial, sabe o que eles disseram? Eles disseram assim, em voz como que de coro, eles disseram, nisto nós estamos descansados. Porque o Senhor, irmão Brana, pregou justamente o que São Paulo pregou. Então, o que o profeta prega não são credos, não são dogmas.
não são coisas criadas pelo homem. O que São Paulo pregou também não foi, ele disse, o que eu ensinei para vocês eu não recebi de homem algum, mas eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Não foi isso que São Paulo disse? Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o profeta disse, e eu preguei justamente o que Paulo pregou. Amém? Né? Então veja só como isso é maravilhoso, como isso encaixa perfeitamente. Não tem nada de credos, de coisas criadas pelo homem, mas é a palavra mesmo, não é? Deixa eu ver se eu posso ler mais um parágrafo aqui. Já está quase em cima da hora ali. Vamos aqui mais um parágrafo, né? Observe, e nestas portas, todos os dias, eles deviam comer pão novo. E lá não poderia ser encontrado nenhuma levedura no meio deles, onde Deus deveria se encontrar com eles, não é? Isso lá no natural, no Velho Testamento. Através dos 7 dias. É isso correto? Porque assim, na semana da Páscoa, eles não comiam pão levedado durante os 7 dias. Não podia ter fermento na casa deles, em lugar nenhum. Né? E o fermento é uma coisa que representa algo para a igreja. Por isso São Paulo diz que nós devíamos fazer festa não com o fermento velho, mas com os asmos da sinceridade. Né? Então, é isso correto? Então, as 7 eras da igreja continuam movendo-se diretamente para cima e simplesmente cresce como um embrião, absolutamente pão sem levedura. Então, em todas as eras da igreja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, em todas as eras, a igreja noiva daquela era teve o pão, a palavra, sem fermento, sem mistura, com dogmas, misturas e com credos e coisas humanas. Em todas as eras, a noiva teve. E nessa nossa era não seria diferente, não é? Então, absolutamente pão sem levedura. Nenhuma levedura poderá ser encontrada no vosso meio, porque lá era 7 dias da semana natural, né? E agora é 7 eras, que são 7 dias, representam 7 dias também. 7 eras que não podia ter levedura. Todos os mensageiros que vieram dos 7 trouxeram a palavra original, sem levedura. E nós estamos agora na última mensagem do último mensageiro, também com a palavra sem levedura. Estou terminando o parágrafo aqui, não é? Em vosso meio, somente a levedura da palavra, ela mesma, esta é a única. E aquela palavra é Deus. E Deus foi feito carne na Páscoa de Jesus Cristo, o qual é a porta. Ali está a porta, onde te encontrarei para adorar quando seguires os mandamentos de Deus. Amém. Nós vamos parar aqui, né? Porque chegamos ao parágrafo 82. E se Deus permitir, nós prosseguiremos do 83 em diante. Porque agora nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade e nós devemos agradecer também ao Senhor por esses meios de comunicação, não é? Porque são leis que Deus criou. Essas leis, elas já estavam aqui na terra no tempo de Adão, no tempo de nossos pais, nossos avós, bisavós, nossos ancestrais. Essas leis todas já estavam aqui. Mas como Daniel disse que a ciência se multiplicaria, né? Ele não disse que a ciência se somaria. Ele disse que se multiplicaria. Então, nesse tempo nosso aqui, a ciência se multiplicou assim muito velozmente.
a ponto de você poder estar agora assistindo um culto, vendo a imagem, ouvindo a voz, não é? De uma forma virtual. E é através da ciência, através das leis que Deus criou, não é? Então nós agradecemos a Deus por isso. E vamos orar então nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor nos concedeu mais este privilégio de estarmos participando deste culto juntos, todos nós juntos, unidos no Espírito, na fé, na comunhão, através da palavra, Senhor. A palavra nos une e também o Espírito Santo, Pai. Então agora nós pedimos que o Senhor fique com os teus filhos, abençoe a vida de cada um, o pão de cada dia, o lar, a família, o trabalho. Não deixa, Senhor Deus, faltar o pão de cada dia para os teus filhos, porque o Senhor é o poderoso, o Senhor é o nosso provedor, o Senhor sabe melhor as nossas necessidades, ó Pai. Toma conta do teu povo, Senhor, para a tua bendita glória. Nós pedimos humildemente e agradecemos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, amados. Então, estamos terminando o culto, né? Lembrando que nós temos cultos que são transmitidos pelo YouTube todas as terças, quintas, sábados e domingos, às 7 horas da noite. Os irmãos que são do grupo do Tabernáculo de Santa Bárbara e também do grupo do Tabernáculo de Campinas, no Parque Shalom, recebem o link nesse horário para assistirem o culto. E se você que está ouvindo e não faz parte dos nossos grupos, mas quer também fazer parte e quiser receber também o link, na descrição do vídeo aí embaixo tem o telefone, o WhatsApp da igreja, não é? Você pode ligar e pedir para ser incluído no grupo, aí você receberá também o link, que é um atalho e fica mais fácil para você acessar o culto às 7 horas da noite, não é? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E não esqueça de clicar no gostei, né? E também, se não for inscrito, inscreva-se no canal para que outras pessoas possam ir vendo, porque aí o vídeo começa a aparecer entre outros vídeos e a pessoa acaba ouvindo também, não é? Fiquem na graça e na paz do Senhor e até o próximo culto, se Deus quiser. Amém.